Estudo Bíblico Mateus 10, versos 1 a 42. A missão dos 12. No verso 1, Jesus dá autoridade aos seus discípulos de fazerem exatamente as coisas que ele próprio fazia. Verso 2, apóstolos, enviados. É a primeira vez que esta palavra ocorre na Bíblia. Seus nomes estão relacionados em outras 3 passagens. Marcos 3, de 16 a 19, Lucas 6, de 14 a 16, Atos 1, 13. Mateus os cita aos pares, provavelmente porque foram assim enviados. Marcos 6, verso 7. Simão, denominado pelo nome aramaico o Zelote, verso 4, Lucas 6, 15, Atos 1, 13, aparentemente pertenceu ao fanático grupo político dos Zelotes, que defendiam ações militares contra Roma. Provavelmente, Simão foi associado com o movimento antes do seu chamado, mas continuou a ser chamado assim para se diferenciar de Simão Pedro. Depois de uma declaração explicatória e enumeração dos 12, Mateus apresenta o desafio que Cristo lhes faz na sua primeira missão. A mensagem está em 3 partes, destacadas pela frase "Em verdade vos digo", verso 15, 23 e 42. A. Instruções para viagem imediata, versos 5 a 15. B. Advertência sobre futuras perseguições, culminando com o segundo advento, versos 16 a 23. E C. Encorajamento geral para todos os crentes, versos 24 a 42. Jesus pede aos seus 12 discípulos espalharem as notícias do reino, sobretudo as ovelhas perdidas da casa de Israel, versos 5 a 8. Entre os poderes miraculosos que lhes foram concedidos, estava a autoridade de ressuscitar mortos, ainda que não haja nenhum registro de tal poder empregado nessa missão. Pregar, curar, ressuscitar, purificar e expelir é a tarefa de todo discípulo. E esses serviços tinham de ser prestados de graça sem receber nada em troca, pois sua autoridade fora recebida da mesma maneira. Os versos 9 a 11 ensinam o servo de Cristo a tomar uma atitude de fé com a obra missionária, aceitando as condições de vida que Cristo e a comunidade dos fiéis lhe ofereceram. Deveriam depender das provisões de Deus. É costume dos judeus sacudirem o pó dos seus pés quando saíam das terras dos gentios. Uma cidade que não recebia os discípulos não recebia Jesus e tornava-se espiritualmente pagã e sujeita a julgamento, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, versos 14 e 15. A segunda porção das instruções, versos 16 a 25, vai além da segunda missão específica, lançando olhares para os perigos futuros e chega a dar uma visão dos tempos escatológicos. Verso 16. Lobos, oponentes perversos, como citado em Mateus 7,15, Lucas 10,3, João 10,12 e Atos 20, 29. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sozinha, a prudência da serpente é mera astúcia e a simplicidade da pomba pouco mais que fraqueza. Mas combinadas, a prudência da serpente salvaria da exposição desnecessária ao perigo. A simplicidade da pomba dos expedientes pecaminosos de escapar dele. JFB, 3º, página 81. Perseguições ocorreriam tanto por parte das autoridades judaicas como das autoridades gentílicas, versos 16 a 23. Porém, os discípulos de Jesus não deveriam reagir a isso do mesmo modo como os pagãos faziam, contratando oradores profissionais como advogados de defesa. Em vez disso, o Espírito Santo providenciaria a defesa deles. Jesus avisa que a perseguição seria grande, mas faz a mais linda de todas as promessas. Quem perseverasse até o fim seria salvo. O verso 23 tem muitas interpretações, mas creio que a mais correta é a tarefa de evangelização dos judeus
não será completada até a segunda vinda de Jesus. Belzebu, verso 25, significa senhor das moscas ou senhor do estrume, ídolo dos cananeus, ao qual os fariseus chegaram a atribuir a obra divina e sobrenatural de Jesus, como se vê em Mateus 9:34 e 12:24 e Lucas 10:15. Versos 26 a 30. Não os temais. A ordem de temer a Deus mais que a homens é apoiada por 3 argumentos. Primeiro, os atos das pessoas más demonstrarão o que elas são. Segundo, pessoas más podem somente matar o corpo, não a alma, enquanto Deus pode punir tanto a alma quanto o corpo eternamente. E terceiro, Deus soberanamente ordena tudo, até mesmo a queda de um pardal ou o número de cabelos da cabeça de uma pessoa. O temor é a resposta adequada a Deus. Há um medo aterrorizante que o amor cura, mas um medo submisso que reconhece Deus como Deus permanece como a única atitude apropriada. Jesus declarou que o relacionamento de uma pessoa com Deus depende exclusiva e eternamente do relacionamento da pessoa com Jesus. Versos 32 e 33. Verso 34. Não vim trazer paz. Paz no sentido de comodismo, ócio e ausência de lutas, Jesus não trará. A paz verdadeira de espírito para o crente que está em comunhão com Deus é sua herança legada por Cristo. João 14:27. Versos 35 a 37. Jesus veio revolucionar valores e ensinar novos paradigmas. Isso causaria e causa até hoje muitos conflitos e divisões em família. Viver o Evangelho, muitas vezes, torna a vida mais difícil e não mais fácil, porque exige um comprometimento muito maior do que os mais fortes laços da vida humana. Tomar a sua cruz, verso 38, significa total obediência e identificação com Jesus, mesmo diante da morte. Cada um de nós tem uma cruz para carregar. Não há cristianismo sem cruz. Nos versos 40 a 42, Jesus está enfatizando o princípio de que receber alguém como emissário de outra pessoa é equivalente a receber a pessoa que o enviou. Nota homilética. 3 verdades do Evangelho. Primeira, produz revolução no seio das famílias. Mateus 10, versos 34 a 37. Segunda, exige plena dedicação dos seus seguidores. Mateus 10, de 9 a 11 e 38 e 39. E terceira, sempre traz sua recompensa. Mateus 10, 32 e versos 40 a 42.